Toyota SW4 na versão SRX Platinum. Aqui nós temos um legítimo SUV, Sport and Utility Vehicle na essência da palavra. Não é SUVzinho de shopping, não é SUVzinho para ficar passeando na cidade. Não! Temos um Sport Utility Vehicle para encarar as situações mais difíceis no fora de estrada. Tanto é que esse vídeo da SW4, eu quero dar um foco bem grande no fora de estrada. E vocês estão vendo que o carro tá sujo, né? Por quê? Porque foi exatamente isso que eu fiz. O pessoal às vezes tem dúvida da capacidade no fora de estrada desse veículo. Como a gente já fez vários outros vídeos no passado aqui da SW4, agora é hora da gente mostrar do que ela é realmente capaz. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Mas antes da gente falar aí da terra, do barro e dos desafios, vamos fazer um resuminho rápido aqui do que esse modelo entrega. Já vou começar destacando que mesmo sendo um veículo raiz para 4x4, ele tem algumas tecnologias, como por exemplo, sistemas de assistência à condução, que estão baseados em duas coisas. Aqui na frente um radar eletromagnético e ali no para-brisa uma câmera. Com isso você consegue ter aqui, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e até mesmo o sistema de permanência de faixa. Quando o carro está saindo da faixa, ele tem um sistema que atua para trazer o carro para dentro da faixa. Eu vou explicar direitinho como isso funciona. Outras coisas que você também vê no modelo, muito útil inclusive no 4x4, sistema de câmeras 360 graus. Então você tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma câmera traseira, que quando você está fazendo manobras de baixa velocidade ou até mesmo usando o carro no 4x4, essas câmeras ajudam e ajudam bastante. Tem mais algumas assistências? Tem. Tem sensor de estacionamento aqui na frente e tem sensor de estacionamento lá atrás para te ajudar nas manobras. Mas como a gente está vendo, digamos assim, esses são os equipamentos essenciais para um carro desse porte. Falando aqui do conjunto de powertrain, temos um motor 4 cilindros 2.8 turbo diesel que entrega potência máxima de 204 cavalos e torque máximo de 50,9 kgfm. Esse motor está associado a um câmbio automático de 6 marchas. E o sistema de tração aqui é aquele bem raiz, né? O carro tem um sistema de tração traseiro, aí ele tem aquele 4x4 part-time, que quando você liga o 4x4 ele sincroniza o eixo dianteiro com o eixo traseiro, e você também tem a possibilidade da reduzida. E na reduzida também é possível bloquear o diferencial traseiro. A gente vê um conjunto bastante parrudo, justamente para uma aplicação muito séria no 4x4. Curiosidade, né? Recentemente a Toyota começou a ter também o Arla 32. E olha só, para você abastecer o Arla 32, que internacionalmente é conhecido como AdBlue, você tem esse reservatório aqui na frente do carro. Então, além do sistema de filtro de partículas que SW4 e Hilux tinham no passado, continuam tendo, agora ele também tem o Arla 32. Muita gente pergunta se isso aqui é um aditivo. Não, não é um aditivo. Quando você coloca o Arla 32 aí, ele não vai junto com o diesel para dentro do motor. O Arla 32 ele é pulverizado no escapamento do carro depois da saída dos gases do motor. O que é o Arla 32? É uma solução à base de água com concentração de 32% de ureia bem refinada. E esse líquido, quando pulverizado no escapamento em alta temperatura, a ureia se transforma em amônia. E essa amônia está lá para reagir com o óxido de nitrogênio, que é um gás bastante perigoso para a saúde e para o meio ambiente, que é produzido quando você tem a queima do diesel, né? Enquanto você reage ureia com óxido de nitrogênio, sabe qual é o subproduto? Água. Então, ele está aqui com a função bem clara de reduzir emissões. Iluminação dianteira, conjunto totalmente iluminado em LED. Então, começando aqui pela posição de lanterna, depois você tem aí o farol baixo em LED, farol alto em LED, você está vendo aí que inclusive é do tipo projetor. Luz de pisca em LED, e olha o farol auxiliar lá embaixo, também em LED. Todo o conjunto em LED.
Agora, uma coisa que eu senti falta nesse carro, apesar do farol ter uma boa qualidade e ser do tipo projetor, foi o ajuste de altura do facho do farol, que infelizmente esse carro aqui não oferece. Mas uma coisa que acaba ajudando é o farol alto automático. Então à noite, quando você está ali no modo automático, coloca na posição automática, usando a câmera ali do para-brisa, ele pode ligar e desligar o farol alto em função dos carros que estão na via. É um recurso a mais, mas poderia ser um pouco mais elaborada a iluminação aqui no SW4. E os dados para aventura no fora de estrada, que inclusive fizemos coisas bem interessantes. Vamos lá. Começando pelo ângulo de entrada, pessoal, bastante expressivo, 29 graus o ângulo de entrada. A altura mínima em relação ao solo, o carro é bem alto, 27,9 centímetros. E aqui, o ângulo de saída de 25 graus. Vocês vão ver no vídeo que a gente testou de verdade isso. Agora, uma coisa que me surpreendeu, porque a Toyota não é muito fã de divulgar aí capacidade de imersão dos carros. E olha só, eu fiz a pergunta para a Toyota, achei que eles não iam responder. Responderam. Disseram que a capacidade de imersão desse carro aqui é de 700 milímetros ou 70 centímetros. E só para a gente fechar, algumas coisas muito importantes. Esse modelo é um legítimo SUV, então se você precisar fazer reboque, ele consegue. Se for um reboque sem freio, até pela legislação brasileira, são 750 quilos. Mas se for um reboque assistido por freio, impressionantes 3.000 quilos, ou seja, 3 toneladas de capacidade de reboque aqui no SW4. Aqui na parte de trás, começando pela iluminação, a gente tem as lanternas iluminadas em LED, mas é tudo em LED? Vamos lá. Lanterna em LED, luz de freio em LED, luz de pisca em LED. Já a luz de ré que acende aqui nessa porção é lâmpada incandescente. Aqui atrás a gente também observa 4 sensores de estacionamento mais a câmera de ré. Outra coisa interessante é que você tem aqui o porta-malas com acionamento elétrico. Acrescenta muito mais comodidade aqui ao cliente. Tem até esse barulhinho aí para vocês verem quando o porta-malas está funcionando. E como é que funciona aí os 7 lugares? Bom, eu deixei aqui um banco levantado para vocês verem como é e um banco aqui abaixado. Inclusive, isso daqui é justamente para você tirar ou colocar, para você colocar aqui por cima do acabamento do trilho. E aí, como é que funciona esse banco? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem que rebater o banco assim, levantar ele aqui, e aí você tem essa travinha aqui, ó, tá vendo? Essa travinha você vai colocar ela aqui, vai puxar aqui para ficar bem preso, e aí você tem o banco levantado. E aqui esse acabamento, você coloca aqui para ele não ficar aparente. É a melhor solução? Eu particularmente não gosto muito dessa solução de dobrar banco para cima, né? Acho que ele poderia ter um esquema aqui embaixo. E o espaço aqui? Pois bem, olha só. Toyota não informa, nem com os bancos rebatidos assim, nem com a terceira fileira de bancos abaixada. Aqui nós temos claramente mais espaço, né? Mas quando você está usando as 3 fileiras de banco, aí você percebe que você não tem muito espaço para bagagem. Então aí você tem que fazer a escolha. Ou você quer espaço para levar carga, ou então você leva 7 pessoas. Banco aqui da segunda fileira. Pois bem, como é que é o espaço? Tudo depende do ajuste do banco. Então, nessa posição aqui você consegue ver que o espaço até que é bom. Do meu joelho encosto do banco aqui, ó, eu tenho mais que 5 dedos fechados. Movimentação de pés não é ruim, você tem um bom espaço. Mas olha só, se eu colocar minhas pernas desse jeito, tá percebendo aqui que a parte de baixo da minha perna não encosta direito no banco? Por que que isso acontece? Porque esse é um carro cabine sobre chassi, né? Então você tem o chassi aqui embaixo que não permite que você faça um desenho, digamos, mais confortável para as pernas. Acontece em todos os carros que tem essa construção. E por que que eu falei que depende da posição do banco? Porque, ó, tá vendo o encosto do banco? Eu estou na posição mais relaxada. Mas tem uma alavanca aqui do lado, ó, que você pode colocar ele numa posição mais ereta. Então, para abrir mais espaço de carga lá atrás, ou espaço para quem vai na terceira fileira. E aí você tem toda essa posição aqui de inclinação do encosto disponível. Outra coisa, esse banco aqui, ó, uma alavanca aqui embaixo, que você consegue trazer o banco para frente. Então tudo isso aqui é feito para quando você está levando pessoas ali na terceira fileira, você ter um pouco mais de espaço. Então você divide um pouco do espaço aqui para conseguir levar pessoas ali atrás. Coisas interessantes. Aqui, ó, descansa-braço. Inclusive, olha que legal esse porta-latas, né? Bem bonitinho. Então se tem alguma coisa mais estreita, ele consegue prender bem aqui uma garrafinha menor ou um copo menor.
Mais algumas coisas que a gente tem aqui. Olha que ganchinho legal dos dois lados, né? Para você pendurar bolsas e sacolas e elas não ficarem rolando. Tem também aqui uma tomada 12 volts e um porta-objetos. Estão sentindo falta da saída do ar-condicionado? Não precisa sentir falta não, porque essa saída está aqui em cima, tá vendo? Ó, olha que legal. Inclusive, você tem aqui um botão para controlar a ventilação. Você pode deixar em modo automático ou até mesmo deixar a ventilação mais forte e mais fraca. Você está vendo aqui a iluminação em LED? Tem alça de segurança aqui no teto para você poder acessar ou sair do carro com mais facilidade. É um super conforto aqui atrás? Não é, até por causa do desenho do banco. Mas, eu vou dizer, o essencial está presente, inclusive uma saída de ar-condicionado que, na minha opinião, funciona melhor em cima do que aqueles carros que tem aqui embaixo. E interior, vamos começar pelo banco em couro, sendo que a parte central e o encosto são microperfurados. Sabe por quê? Porque esse carro tem sistema de ventilação no banco aqui na frente. São esses dois botõezinhos aqui. Então o banco do passageiro, que você tem aqui os níveis diferentes de ventilação, e o banco do motorista, tá vendo aqui, ó? Isso é legal, não é todo carro que tem ventilação, inclusive com controle de nível. Outra coisa, o banco do passageiro, assim como o do motorista, com ajuste elétrico. Ajuda no conforto, certamente. Mas o carro tem mais alguns recursos legais. Vou destacar esse. Olha só que legal esse aqui. É um porta-copos na saída do ar-condicionado, né? Então, se colocar uma bebida aí e o ar-condicionado estiver ligado, ele não vai gelar, mas vai manter a bebida fresca. Se você quiser usar como porta-objetos, só fazer assim. Virou aí um porta-objetos. Tem mais outra coisa, né? 2 porta-luvas. Então tem esse aqui que é o tradicional, todo carro tem, mas olha só, tem um porta-luvas superior. Tá vendo, ó? Então você consegue guardar coisas aqui e aqui. E esse compartimento aqui tem uma janelinha aqui do lado, ó, que você pode deixar ela aberta ou deixar ela fechada. Quando você deixa ela aberta, o ar-condicionado também sai aqui dentro, deixando esse ambiente mais climatizado. Então, está transportando aí um chocolate, né, que não deve esquentar tanto. Legal, né? Você pode deixar ali. Outra coisa legal do carro, olha o sistema de som. Assinado pela JBL, né? Então, além dos woofers que você tem nas portas, você também tem alto-falantes superiores que dá uma sensação de palco. Parasol. Aqui em cima, espelho com tampa, iluminação, lâmpada incandescente. Aqui também, no motorista, mesma coisa. Aqui, essa luz interna aqui é em LED. Poderia ser tudo em LED, né? E tem mais esse espaço aqui que serve para você guardar um óculos. E para fechar, o espelho retrovisor aqui tem tecnologia autocrômica. Escurece automaticamente na presença de luz lá atrás quando o carro está à noite. Então, a gente consegue ver aqui os equipamentos principais com alguns recursos que facilitam o dia a dia do usuário. Aqui por dentro, descansa-braço aqui em couro acolchoado, levantando, você tem aqui um belo porta-objetos, só que faltou tomadinha aqui dentro para manter dispositivos carregados. Aqui no console, programa de estabilidade, bloqueio do diferencial traseiro, a gente vai explicar bastante isso aqui no 4x4. 3 modos de condução, modo econômico, modo normal, modo esporte. À frente da alavanca de câmbio, você tem aqui um porta-latas ou porta-copos, que inclusive pode ser usado aí também como porta-objetos. Aqui na frente você tem um espaço muito bom para smartphone, mas não tem carregador por indução, poderia ter. O seletor aqui do sistema de tração, também vamos explicar isso, controle de descida do carro, vamos mostrar funcionando. Porta USB do tipo A para integrar com a central, tomada 12 volts, ar-condicionado digital e automático de dupla zona, permite temperatura diferente para motorista e passageiro, e aqui você consegue ligar ou desligar o ar-condicionado ali para a parte traseira. Central multimídia desse carro aqui, pessoal, tem apenas o essencial, tá? Não é muito completa, não tem mapa de GPS embarcado, tem integração Android Auto e Apple CarPlay, pouquíssimas configurações que você faz diretamente na central, e as configurações são muito mais relacionadas às funções da central, então você não tem aqui, digamos assim, grandes recursos de configuração do carro. Os recursos do carro você configura no painel à frente do motorista, né? Então, ela tem aí o essencial para você conseguir se virar em matéria de central multimídia. Poderia ser um pouco melhor. Bom, passando aqui para o volante à frente do motorista, o que a gente pode destacar são os pedal shifts aqui atrás do volante, para você interagir aí com a troca das 6 marchas automáticas. Aqui embaixo, essa hastezinha aqui para o sistema de assistência à condução, no caso o controle de cruzeiro adaptativo é por aqui que você usa. Tem também esses 2 botõezinhos relacionados à assistência, permanência de faixa
E aqui alerta de colisão frontal, também funciona para o controle de cruzeiro adaptativo para distância em relação ao carro da frente. Esses botões para você interagir com aquele painel aqui, ó, essa parte digital aqui à frente do motorista, aonde você tem aí informações do computador de bordo, fonte de áudio, assistência à condução, alertas, configurações diversas. E esse outro lado aqui para você interagir com a tela da central multimídia. Você vê que aqui não tem nada de muito sofisticado. Novamente eu diria que tem o essencial. Aqui por dentro, controles do motorista, começando pela porta, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos, inclusive aqui com a função de rebatimento dos espelhos. Passando aqui para dentro, você tem aqui o botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento, acionar as câmeras 360 graus, abrir o porta-malas, bocal do tanque de combustível e também aqui para abrir o capô. Esses outros 2 botões aqui, relacionados ao filtro de BPF de partículas e esse outro aqui, a Idle Up, olha só pessoal, eu fiz um vídeo no passado explicando detalhadamente como isso funciona em um outro SW4. Então a gente vai deixar o link para você desse outro vídeo para a gente não ter que repetir tudo de novo aqui, mas aí já tem nesse outro vídeo o funcionamento detalhado. Saindo agora de São Paulo para Atibaia, mas antes vamos dar uma olhada qual a situação de consumo do carro. Vocês podem ver ali que eu estou com meio tanque. Olhando aqui as informações do computador de bordo, eu estou com uma média de 11,4 km por litro, que o carro está sendo um pouco mais eficiente do que normalmente ele é. Descendo aqui, você está vendo que ainda tem uma autonomia ali de 277 km, desde que eu redefini aí o computador de bordo, eu estou com uma velocidade média de 38 km por hora. Aqui eu tenho a indicação eco de acordo com o meu estilo de condução. Você tem ali a comparação de consumo típica do carro de 10 km por litro para a média que eu estou fazendo. Aqui você tem a posição das rodas, muito útil para você usar aqui no 4x4. Velocímetro digital e o reservatório de ar lá, né? Ele está ali também pela metade, coincidentemente. Informação aqui de bússola, temos aqui indicação Bluetooth, sistema de assistência à condução, nenhuma mensagem de erro no carro e esse é o menu feito aqui para configurações. Só a título de curiosidade, temos um botãozinho aqui no painel, onde você consegue ver aqui o Trip A e o Trip B. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou zerar aqui o Trip A, porque esse Trip B é desde que eu peguei o carro. Então eu já rodei 384 quilômetros aqui com o modelo. Então vou zerar aqui o Trip A. E também vamos zerar aqui a informação de consumo, porque agora, indo para Atibaia, eu quero ver exatamente qual vai ser a média. Então zerei aqui uma, vamos zerar aqui a velocidade média, pronto. Então agora está tudo zerado. Vamos ver como é que o carro vai se comportar aí na estrada nessa viagem, qual vai ser o consumo. Temos aqui alguns assistentes no SW4, inclusive o sistema de permanência de faixa que você configura usando aqui os botões do volante via painel à frente do motorista. E eu já estou aqui na tela do assistente. Olha só, se eu forçar o carro para fora da faixa, vou forçar aqui para a esquerda, ó, ele não tem um sistema que atua no volante, como acontece nos outros carros, porque aqui a direção é hidráulica. O que ele faz? Ele atua no freio do carro, você sente que o carro freia, e ele tenta trazer o carro para dentro da faixa usando esse tipo de recurso. E aí ele dá esse bip-bip. Funciona? Sim, mas não é tão preciso quanto os outros veículos que atuam na direção elétrica para trazer o carro para dentro da faixa. Isso é um ponto que a Toyota poderia melhorar rapidamente aqui, não só no SW4, mas também na Hilux. Controle de cruzeiro adaptativo também está presente. Uma haste aqui atrás do volante, você pode acionar, ele vai dizer ali radar pronto, e você vai programar a velocidade. Você vai ver a velocidade programada aqui em cima no painel. Marginal aqui no trecho que eu estou, velocidade permitida 90 por hora. Então, segurando aqui a haste, eu consigo programar ali a velocidade. Você também consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. Botãozinho aqui no volante do lado direito. Ó, você tem aqui a distância mais próxima, a mais distante e a intermediária. Então, usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo, o carro vai ou manter a velocidade que você escolheu, ou vai reduzir a velocidade para manter a distância que você escolheu em relação ao veículo da frente. Quando você não tiver mais o veículo na sua frente ou mudar de faixa, ele vai acelerar o carro automaticamente até a velocidade programada. Lembrando que esse carro não tem sistema stop and go, que é aquele que para completamente o carro e depois reinicia o movimento. Um dos motivos principais para isso
é o freio de estacionamento convencional. Para o carro ter stop and go, obrigatoriamente ele tem que ter freio de estacionamento eletrônico. Olha só, pessoal, ainda não cheguei em Atibaia, mas infelizmente estou encontrando um trânsito no pedágio. Porque a concessionária de pedágio aqui, né, a Arteris, bem incompetente, num dia de fluxo bastante grande, tem aí apenas 4 cabines abertas, né? Então tá trânsito no pedágio. Mas vamos lá, já que esse pedágio aqui vai estragar a minha média, até agora eu já rodei aí 65 km, tô com 14 km por litro. Vocês conseguem ver aqui que tá uma média muito boa, né? Fiz uma condução bastante tranquila e isso realmente ajudou aí na média. Mas ainda falta um pouquinho, segundo o Waze aqui, ainda mais 14 quilômetros até o meu destino em Atibaia. Vamos ver com quanto que eu chego lá. Mas por enquanto tá indo muito bem aqui o SW4. Cheguei aqui no meu destino, na belíssima Fazenda Paraíso, e olha só, pessoal, depois de 85 quilômetros rodados, a gente tem aí uma média de 12,5 quilômetros por litro. Infelizmente, pela incompetência da concessionária Arteris, né, que administra a rodovia Fernão Dias, e não saber operar o pedágio, a nossa média caiu. Mas chegamos aqui no nosso destino. Bora para mais um vídeo muito legal e para isso eu voltei aqui na belíssima Fazenda Paraíso. Vocês já conhecem aí a pista de 4x4, mas hoje o vídeo é totalmente dedicado a esse modelo aqui, né? A SW4 da Toyota, que é um verdadeiro SUV, não é SUV de shopping, é SUV de verdade com capacidades reais no 4x4. E como vocês sempre sabem, toda vez que eu venho aqui na Fazenda Paraíso, eu reservo algumas coisas especiais. E hoje tem surpresa, sabe por quê? Ó, olha o nosso veículo de apoio. Hoje vocês vão entender por que Toyota é Toyota. Isso daqui é uma Hilux SW4 1997. E o detalhe, ela está aqui hoje porque esse daqui é o nosso carro de apoio. Então desde 97 esse carro aqui não é que ele está rodando, ele está rodando, fazendo resgate e enfrentando 4x4. E esse carro vocês já sabem de quem que é, né? Pessoal aqui da Nação Off, olha aí, temos o Cardoso, o Clodoaldo, que vão acompanhar a gente em toda essa gravação. Inclusive a gente vai dar muitas dicas legais. E no final do vídeo nós vamos contar um pouco da história desta guerreira aqui, que aí vocês vão entender por que Toyota é Toyota. Mas agora vamos fazer aqui a matéria com a SW4, porque tem muita coisa legal para contar para vocês. Bom, pessoal, mais uma vez, meu amigo Clodoaldo aqui, Cardoso lá na frente, né, Clodoaldo? Novamente. Bom, pessoal, a ideia aqui é sempre buscar o limite do carro, então a gente vai começar os obstáculos 4x2 para a gente ver o limite? 4x2. Vamos começar no 4x2, começar a ver os limites dela, né? A gente quer ver onde o carro não vai para a gente poder ligar a tração e explicar para vocês como é que funciona, porque se botar, reduzir e bloquear, vai passar. Vira brincadeira de criança, né? Aí não tem graça, então a gente quer realmente explorar o limite. O Cardoso está lá na frente com o rádio. Cardoso, estamos preparados aqui, vamos no primeiro obstáculo, ok? Cardoso já sinalizou lá na frente. Talvez eu segure aqui o rádio para nós não ficar fazendo barulho aqui, né, pessoal? Não ficar fazendo barulho aqui. Vamos lá, 4x2, o que nós temos aqui? Nós temos a erosão, né? Onde que a gente acaba descendo uma roda, o Cardoso vai orientar você, Jorge. Descer bem suavemente, porque nós estamos em 4x2, né? Estamos no sistema dela. Então vamos lá. Ele vai pedir bem suave, né? Ela vai descer ao meu lado. Pode manter, não deixar nada. Mantém só o volume, que agora o seu lado vai descer bem forte, tá? Vamos ver. Então você vai segurando ela. E ó, 4x2, hein? Tá 4x2, é. 4x2, hein? Tá fácil no 4x2. Agora ela vai entrar um pouquinho no Xizinho. Xzinho. Cara, no 4x2, hein? Foi bem, hein? Roda lá atrás e já foi lá pra cima. Lá pra cima. Foi lá pra cima, hein? É. Foi bem tranquilo, o Cardoso tá pedindo. E fui no 4x2. Não precisou nem ligar o 4x4 aqui, hein? Foi legal, né? Foi bem. Você vê que o programa... Nossa! Foi fácil, não foi? Foi fácil. O que você achou de difícil aqui? Nada? Nada. Foi muito fácil. Foi muito tranquilo. Foi bem sossegado. Foi bem sossegado. E a gente fez um... Não, eu acho que se você pudesse voltar de ré, né? Vamos voltar de ré. Avisa o Cardoso que a gente vai voltar de ré. Vamos lá. Cardoso,
Nós vamos voltar de ré, tá? Porque foi muito fácil. Isso, mas vai bem lento porque ela inclina demais, cara. Então vamos lá, devagarzinho. Perfeito, ok. Vamos lá, pessoal, mas... Pessoal, não tá 4x4 ligado. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, porque de repente o pessoal acha que a gente tá no Somebody Love, né? E não estamos, não. 4x2 eu achei que ela ia ratear pra sair do buraco. Pra sair do buraco. Então vamos lá, vamos de ré agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Cardoso sempre sinalizando. Usando, pra gente bem tranquilo. Rodão lá na frente. Ó, pode jogar pro seu lado, não conhece. Isso. Aqui. É o sensor de... Vamos desligar aqui o sensor, pessoal. Deixa eu só desligar aqui o sensor. Só para não ficar fazendo esse barulhão todo. Pode ir aqui. tranquilo, Pronto. reto o volante. Bem Reto. suave, Jorge, que ela vai descer aqui esse lado nosso, tá? Será que ela vai sair do buraco de ré? Vamos ver. Ângulo de ataque, ângulo de entrada bem limpo, tá? Nem chega a raspar. É aqui, ó. Perfeito. O 4x2. Aqui parou. Já parou. Por quê? Porque não era um exercício para 4x2, né? Era um Não, exercício para 4x4. Então vamos. E aquela lógica também, né? Nós estávamos em frente, a traseira estava trabalhando, Agora tá voltou a traseira, porque a dianteira não vai começar como ter Então como agora trabalhar vamos mais. continuar aqui. Vamos continuar. Mas ligou a tração, acabou a Agora vai. brincadeira. Bem suave que ela vai descer. Acabou. Pode ir. Mas na hora que liga a tração, a brincadeira acaba, né? Já acabou. Aí já era, né? Aí já virou passeio e... Mas você viu que interessante, né? Agora ela nem se preocupou em sair, né? Mas foi de primeira. Então, bom, vamos lá, vamos agora voltar. vamos lá de 4x4, né? Só pra gente ver que... Vocês estão vendo, pessoal? E eu achei que a gente ia encrencar no meio do obstáculo em 4x2. Pra mim foi uma surpresa. Você achou que ia passar? Na verdade, eu achei. Você achou que ia passar em 4x2? Ela foi tão suave na primeira entrada dela que eu falei, acho que ela vai vir. Eu achei que não ia. Eu achei que não E ia. ela Eu achei não que ia ter foi. problema. Mas foi. Então vamos de novo, vou desligar a triatração. Tração, deixando. Novamente 4x2, mas foi muito fácil. Foi fácil. Trabalhou bem. E o interessante, né? Você viu o Cardoso lá de fora? Ele falou que o ângulo de entrada e o ângulo de saída dela perfeito, sem Zero problema. zero problema. E o vão livre dela perfeitamente trabalhou tranquilamente. Agora a caixinha de ovos. Isso, aquela. Será que passa Famosa. Bom, se foi lá, né? Tranquilamente. Não acho deve que ter vai. problema aqui, né? Eu creio que não, porque agora ela vai ter um pouquinho mais de. Ó, pegou um pouquinho embaixo. Creio que seja o estribo aqui, tá? Um Olha, pouquinho só. pouquinha coisa. Isso. Mas não foi aquela pegada. Não. Ó, desse lado vendo? também, pegou um pouquinho. O próprio, pegou né? um pouquinho, A parte do pegou um estribo, pouquinho. bem pouco, né? E o programa de estabilidade aqui piscando tudo que tem. Mas também, né? É, Óbvio, né? 4x2. sim. Ela tá trabalhando bastante aqui. Mas tem muito carro aqui que às vezes com 4x4... A gente já viu em outros vídeos, até quando vocês estavam usando lá o outro veículo de Sim. apoio, a Nossa, dificuldade a que ele dificuldade tinha que de tinha. passar, né? Uhum. E foi fácil. Foi bem Zero tranquilo. problema, zero probleminha. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos nossos troncos, né? Eu fixei um pouco mais, né? Agora, né? Claro que da outra vez a gente tá um pouquinho mais solto, né? Só para ver conforto, Só né? para ver conforto. É mais para ver conforto, a Que vai suspensão passar, é trabalhando. claro que vai passar, né? Vai passar, não Vai tem nem passar. graça. Não tem. E não é tão dura, né? Não, bem. Sossegado. Tranquilo. Sossa. Pelo nível da altura dos troncos, sossegado demais. Primeiro King, dá para parar no meio e sair em 4x2? E aí? Sequinho assim, Será? eu arrisco que acho que... Que vai? Eu acho que vai, hein? Vamos ver. Sabe por quê? Porque eu tô falando mais por causa de lá do primeiro exercício que me espantou bastante, né? Então, Vamos ver. Vamos testar, né? Vamos ver, ó. Subindo no King, 4x2. Você vê que ela sofre um pouquinho. era só dar uns... Ah, já parou. Já parou. Lá. É. Vamos tentar sair. Aí a gente tá vendo que o pneu já não tem mais o Já não grip, tem mais tração. Não tem mais tração. Lembrando, isso é exercício para 4x4, né? Tudo para 4x4. Nós estamos aqui buscando os limites. Então vamos deixar ligar a tração. Ali no painel você vê que o LEDzinho verde, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, lá em cima tá ligado Já tá verdinho. Já bloqueou a tração, mas agora vira brincadeira de criança. Agora né? vai, né? Aí não tem nem graça, né? Não teve Aí nem já escolha. não teve nem problema pra Não, gente não. sair aqui do obstáculo. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a câmera 360 graus aqui, que a gente tem um botãozinho aqui desse lado aqui, tá vendo? Esse botãozinho aqui que você aperta pra ligar a câmera 360 graus, né? E aí você tem essa visão,
você tem essa visão aqui das rodas e aí volta para a tela da central multimídia. Então eu estou usando essa visão aqui para a gente poder... Porque ó, se olhar lá na frente não enxerga nada, né? Você Mas não tem a aqui, visão. aqui enxerga tudo, né? E dá até para a gente testar o HDC aqui, não dá? Sim. Vamos lá? Deixa eu apertar aqui o botãozinho. Vocês viram ali ó, que acendeu lá em cima. O botãozinho aqui do controle de descida é este botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse botãozinho aqui. E soltou. Ele dá um pouquinho de susto, né? Ele dá uma embalada até dar uma freada, né? Até ele entender, né, que você tá usando ele, que ele cai numa inclinação, tipo mais ou menos uns 9 graus, ele já aciona, né? Tem carro que é um pouco mais sensível. Sim, mais preciso, assim, vamos dizer assim, Esse né? aqui dá umas Tem uma embaladinhas, dá umas embaladinhas. Bom, esse King aqui também nada de difícil, né? Não, nada difícil. Nada difícil, vamos já subir no 4x4, 4x4 já tá ligado, vamos parar no meio, só fazer o arranque, para ver o conforto com que a gente faz o arranque, correto? Correto, que esse também é um pouquinho mais íngreme, né? Então, Vamos lá. ele tem mais uma... Saiu, Sem 4x2 a gente ia ter problema Sim. aqui, né? Não ia conseguir subir. Tô alinhado direitinho, chefe? Sim, certinho. Certinho. Só tem uma laminha aí, tá? Um pouco de Mas lama tá, ali. mas pouquinho. Pouquinho, é. Não tá aquela espirrada, né? Não. Hoje não temos Não tem nada mergulho. de muito, não. É só uma melequinha no pneu. Isso. Só fazer um donut no pneu. Isso. Um empanadinho. E aqui também, né? Isso. Um pouquinho de água. Tem um pouquinho de água. Então vamos Uma lá. laminha, né? Uma Só pra... laminha. Isso. 4x4 part-time, nada Vai. de reduzida, nada de bloqueio diferencial. Foi fácil. Foi tranquilo. Foi fácil. Agora vamos para as pedrinhas? Vamos. Para as pedrinhas. Para as pedrinhas. Pedrinha é sempre aquela história do passar devagar para não ter perigo de cortar pneu. Para não danificar nada, né? Então é aquela aceleração suave Constante. e deixa o carro ir montando. Isso. Ele vai procurando o caminho dele, porque com as pedras estão soltas, né? Ele vai. E às vezes, se auto-adaptando. às vezes tem uns tunk, que é normal, né? Sim. Mas nunca de rápido. Não. Velocidade na pedra não. Que aí é perigoso. Sim, porque você pode virar a pedra, depende de como pegar o ângulo do pneu ou cortar, né? E não só, dependendo de como a pedra vira e pega na parte de baixo do pneu, pode danificar alguma coisa lá, sim, né? com certeza. Muito fácil. Inclinação lateral, 4x4 ou 4x2? Vamos experimentar o 4x2? Só Vamos, pra gente então vamos fazer o ligar. nosso teste. Já desliguei aqui Isso. o 4x4, ó. Você vê ali no painel, ó. Tá vendo aqui, ó? Controle de descida tá piscando. Vou até desligar ele também, tudo desligado. Você vai pegar bem pro seu lado aí, Vamos lá. Cardoso tá Pode mandando ir mandar. bem pra esquerda. bem suavemente. Reto Nossa, agora. O nosso teste do 4x2 vai ser agora, aqui, ó. Se ele leu, ele vai. Vamos ver. Agora. É agora no X que a É. gente vai ver Se se... ele vai passar ou não. 4x2, hein? Isso. Vamos ver. Lembrando que a descida é pro seu lado agora, tá? Bem suave. Ok, vamos lá. Aqui é a hora que levanta o pneu lá atrás, né? A hora que ele começa. Já ficamos. E já jogou lama, Lama. inclusive, na lente da câmera traseira. Já jogou na lente da câmera traseira. Vamos ligar aqui o 4x4. Isso. Espera aí, pessoal. Mantém o volante reto e vamos descer. Mantém o volante reto. Pode jogar um pouquinho mais pro meu lado aqui. Pouquinho Aí, pro agora mantém lado. reto. Espera aí, fácil. Mas eu vou dar uma paradinha aqui para limpar a lente da câmera, né? Porque deu uma sujadinha. Porque senão a galera não vai conseguir ir lá. Peraí, segura aí, pessoal, que eu já volto aqui só para fazer a limpeza da lente. Estamos de volta. Ao vivo é mais difícil, né? Ao vivo é mais difícil. Não tem produção aqui esquematizada, Não. pessoal. Para vocês verem que no 4x4 essas coisas acabam acontecendo. Mas vamos voltar de novo aqui pro 4x2. Isso. Porque tá muito fácil para SW4, Tá bem né? tranquilo mesmo. Tá bem sussa, não tá tendo nada. Qual que é o próximo que a gente vai pegar agora? Nós vamos pegar a ponte, tá? Ponte. Isso. Cenográfica. Cenograficamente. Isso. Aí nós vamos usar a câmera frontal novamente, né? É. O pessoal vê que ajuda, né? Que é bem bacana. É só para ficar bonito e pra gente Isso. poder ver a parte Pode ir aqui. artística aqui da Isso. pista, né? Então vamos pegar aqui a pista. Deixa eu ligar aqui a câmera 360, mostrar para vocês a imagem que a gente tem aqui dentro. Ó, essa é a imagem que eu tenho aqui dentro, tá vendo? Então, o Cardoso tá lá fora orientando, mas só para vocês verem. Se a gente não tivesse o Cardoso, a câmera 360 resolvia, né? De acordo ou não? Sim, com certeza. A gente já seguia aí por ela. Tá É. vendo? Mas a gente tem o orientador
E aliás, o orientador, a função do orientador é evitar que nada dê errado, não é isso? Que a gente mantenha sempre tudo corretamente certo. Para poder passar direitinho. E zero problema. Muito fácil. Bem tranquilo. As belas imagens aqui das duas câmeras. E caixinha de areia. Caixinha de areia. Caixinha de areia. 4x2, né? 4x2, 4x2. Mantendo 4x2. Tenta sair um pouquinho do facão, Jorge, que já tá. Que lado que você quer? Esquerda ou direita? Mais pro seu lado, do lado esquerdo. Mais pro lado esquerdo. Vamos ver, vamos Isso ver. aí, vamos ver. Até para complicar, né? É. Até para complicar um pouco mais. Porque no facão já tá tudo consolidado, Já, tá né? Tudo compactado, compactado, consolidado, bonitinho. E ficou. Ficou. E ficou, mas a ideia é justamente a gente ficar para ver o que acontece, né? Então, bom, ficou, ó. Se insistir um pouco mais, será que se eu desligar o programa de estabilidade vai? Vamos ver? Vamos tentar. Vamos lá, desliguei o programa de estabilidade, então lá, Auto LSD. Vamos ver se insistir não vai? 4x2? Eu acho que no 4x2, se você colocar só uma primeira marcha para ela não fazer a troca, para ver se ela Então, mantém vamos o lá. ritmo. Vamos ver se ela... Aí, Tá, S1, Isso. travei no S1, vamos hein? lá. E foi. Tá com Tá dificuldade. com dificuldade, mas ela foi. tá caçando a atrito e foi. Aí foi no 4x2. Então você vê, a gente desligou aqui o programa de estabilidade. E aí o que acontece? Ele já não atua mais, deixa a roda patinar, como tem fundo. Vai pegando a aderência e vai indo, né? Mas tem carro ali 4x2 que fica. Fica tranquilo. Fica, né? Mesmo desligando o programa de Mesmo estabilidade. ligado, mesmo desligado. É. Pessoal, Toyota é Toyota. Toyota é um bicho diferente, né? Essa eu vou falar pra Agora, você. aqui não vai 4x2, né? Aqui é bem complicado para ir em 4x2. Mas, como nós estamos aqui, 4x2. vamos tentar o primeiro ponto. Vamos só ver, né? Já que ela me surpreendeu na areia também, Já né? chegamos até aqui, então vamos lá, né? vamos lá. Tô aqui com os mestres do 4x4, então vamos confiar no que eles estão falando. É, olha lá, olha lá. Já distracionou. É, o Cardoso Ela tá não- dizendo que já foi, já Então, foi. Então, Só pra gente entender, já daqui na situação é 4x4. 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 Tá. Mas estamos longe de Isso. precisar aqui de uma reduzida, né? Creio que não vai precisar aqui não. Com esse o Vamos 4x4 ver? dela vai, Então vamos lá. vai tranquilo. Vamos lá. Trava ela aqui em primeira marcha. Primeira marcha, né? Ele Ok. Cardoso balizando. tá indo. Distracionou Vai um pouco. pouquinho. Pode manter reto. Vai fazer o xizinho agora, né? Agora que a gente vai ver se a gente vai necessitar do... Distracionou. Tá. Então, reduzida? Vamos ter que pôr Vamos reduzido. ter que reduzir. Vamos Então ter que avisa lá o reduzir. Cardoso que a gente está reduzindo. Nós vamos reduzir agora ela, tá, Cardoso? Que a gente estava no teste do X e vai ser a necessidade de fazer uma redução dela, ok? Então, já entrou a reduzida. Vamos Vamos lá. ver. Mantém reto. Vai nos tranquinhos, mas... Porque agora ela tá sem a total aderência, né? Agora ela tá no X mesmo. Ela vai descer. Ih, Opa! opa! Então, Mas reduziu, foi? Foi. Lembrando que a gente ainda teria o bloqueio, do bloqueio do diferencial traseiro. Que ajudaria 100% mais ainda. Que a gente não usou ainda. Não. Né? A gente tá realmente buscando os limites, mas tá É. indo, assim, tá precisando menos do que a gente normalmente precisa. Sim. Esse daqui é mais difícil que esse ou não? Não, esse é vamos dizer assim, um pouco inferior a esse Ah, e mais dificultoso daquele outro que a gente passou lá depois dos troncos. então, nem Mas precisaria de reduzida. Eu acho que seria interessante a reduzir. Então, já deixa reduzida, já isso. tá reduzida, então Né? vamos Porque lá. a gente vai ter um ângulo um pouquinho mais forte, né? Vamos lá. Né? Você vai manter ele reto, que o X aqui ele vai ficar um pouco mais alto entre as duas rodas aí. Vai. Aí ele vai descer o seu lado, tá? Pode manter assim, olha lá, ele entrou no balanço, Balançou, passou. mas também foi Ah, fácil foi demais, fácil. hein? Da redução ficou bem. Foi uma ó, mamadeira, hein? Foi show. Foi uma mamadeira Foi. de criança aqui, né? Não teve dificuldade nenhuma. Nós vamos entrar aqui no X, no Z. No Z. É. Bom, já vamos reduzido então. Vamos, porque aqui sempre aconselha também, Jorge, porque é uma descida, entendeu? É um esforço tanto do condutor como do carro. Tá. Então é legal ter uma
uma reduzida já colocada. Então já estamos na reduzida. E siga bem a orientação do E Cardoso já ali. estamos aqui no part-time, Isso. né? Então, quando tá no 4x4 já entra part-time. Já part-time. Só não vamos usar o bloqueio, mas na descida tudo Santa ajuda, né? Ajuda. Mantém reto o volante, pode manter reto. Descer retinho aqui. Isso. Mantém o volante reto. Reto, Isso, retinho, isso. retinho, retinho, Aí. retinho. E aí é só descer. E o interessante desse exercício é que você automaticamente você tá ângulo de entrada, ângulo de saída Tudo. e o vão livre, tudo ao mesmo tempo. Aqui é tudo. Tudo. Aí quem tá lá fora, ele tá te orientando para que você passe sem problema nenhum. O que ele falou? Repete, Cardoso, por favor. O ângulo de entrada dela, perfeito. Não raspa. Olha aí. Mas tá Top, pegando aqui legal. no meio. O meio tá pegando um pouquinho. Os estribos, Os que ele falou que pegou um estribos. pouquinho, isso. O estribo dá uma raspada aí de vez em quando. Mas é facinho. Tá ok, positivo. Facinho, né? Assim, Susto, bem tranquilo, devagarzinho. o ângulo de entrada dele foi top. Foi fácil, né? Fácil, fácil. Bom, e agora nós vamos pra onde? Vamos descer aqui, né? Vamos descer, lá, vamos dar a descer. volta lá no... Aproveitar usar o auxílio à rampa, né? A Precisa, descida. porque já tá Esse- reduzido, ele já vai segurar. ele já né? prende um pouco o Isso. carro, né? Então, Ele tem uma... Ele segura mais, né? e assim, Aqui nós temos uns bumpzinhos novamente, né? os bumps só pra também fazer uma gracinha, Uma né? gracinha, é isso. Porque não tem nenhum desafio aqui não, né? É que é o interessante quando a pessoa vem também, né? Vem aqui praticar, ele sempre mantém a velocidade baixa, porque aqui é uma pista de baixa, né? Então a gente controla sempre ele, mostra mais, né? A função do equipamento que ele tem em mãos, né? Pra ir de boa, Pra né? ir de boa. Mas- Pra ir de boa. Mas eu vou tirar da reduzida. Peraí, Boa. vamos tirar da reduzida, porque tá muito fácil aqui Não, com a é. reduzida. Vamos botar 4x2? Pode tirar 4x2, aqui é bem... 4x2, então vamos lá, vamos 4x2. Vocês estão vendo ali no painel, ó, já apagou as luzinhas, então agora a gente já tá de volta aqui no 4x2. E para que lado que nós vamos? Nós vamos pro lado direito aqui. Lado na direito. descida do bambuzal, né? Aqui tem a Vamos lá. curva lá. Bonitos bambus aqui, né? Ajuda aqui na cenografia. Aqui a gente vê o raio de giro dela, que é bom, né? Bem tranquilo, né? Que Dentro do que você estava esperando, É, ela foi melhor ou era o que você estava esperando mesmo? melhor do que eu tava esperando. Você achou que ia ser mais difícil? Achei que ela, Ia doer mais? ela ia sofrer um pouquinho mais, mas nem. Achou Teve que ia problema. doer um pouco. Vamos tentar aqui o sistema de controle desse. Será que ele vai em 4x2? Sim, Vamos ver? Vamos ver, ó. ligou? Vou ligar ali, verdinho, ele tá piscando. É. Será que ele foi? Não, não foi. Acho que será que tem que ser 4x4? Não, pode soltar que ele vai. Vamos ver, daí. Pode soltar que ele vai. Não, ele acho que tem que ser 4x4 aqui, deixa eu ver. Porque ele tá piscando ali. Ah, tem que ser 4x4. Olha lá. 4x4 Quatro. foi. No 4x2 ele ficou piscando e não foi. Tinha que ter o 4x4 aqui para poder acionar. Aí, ó, já vai a dica aí, pessoal. vai a dica do... Que nesse carro, para funcionar o controle de descida, o 4x4 tem que estar ligado. Em 4x2 ele não funciona. É. Mas vimos que ele funciona. Inclusive, uma curiosidade aqui, que o bloqueio do diferencial traseiro nesse carro, ele não aceita, a não ser que você já esteja reduzido. Tem carro que às vezes aceita até em 4x2, mas esse aqui só no reduzido. só no reduzido. E agora, o que nós temos? Bom, nós demos uma modificadinha aqui embaixo, Uhum. né? Nós aumentamos nosso fosso de lama, né? Ah, ele tá um pouquinho diferente. Um pouquinho mais extenso, né? Para Deu uma modificada. isso. Agora você viu que nossa área de escape está maior e o nosso fosso agora Fosso você de tem que entrar lama. bem. Não tem muita lama, mas dá pra gente procurar uma 4x2? 4x2, né? Vamos deixar 4x2. Então vamos lá. Aí vou pedir pra você não pegar os facões, né? Porque já tá. É que o facão não vai ter graça nenhuma, né? Não. Aí pegar... Faltou chuva aqui. Faltou chuva hoje. Aí Faltou você jogar mais chuva. pro meu lado aqui, assim, ó. Pro lado Isso, direito. direito. Isso. Vamos bem na meleca, Bem nessa bem meleca no aqui. toco. Isso. Então vamos lá no toco. Vamos ver se a lente da câmera traseira sobrevive. Vamos ver, É sem verdade. sujar, né? Porque senão se suja, Vaga pra cá. já ficou. Já ficou. Já ficou. Mas vamos desligar o programa de estabilidade. Isso. Vamos fazer o mesmo procedimento lá. Desligou o programa de estabilidade pra gente ver se ela sai só. E não é que tá indo? Vou chegar pra E você. foi no quarto. Não teve nem graça. Não.
Teve nem graça. Não teve nem graça. Não deu nem. Vamos voltar. O Cardoso deu a ideia da gente voltar, então a gente vai voltar. Então a gente vai voltar, já que a ideia foi voltar, então nós vamos voltar. Vamos lá, vamos voltar, vamos de ré. Câmera aqui dentro do carro pra gente ver se tá tudo em ordem. 4x2, hein, pessoal? Ah, mas tá muito fácil essa lama hoje aqui, Tá, né? hoje ela tá light, né? Ah, não, hoje tá primeira série, né? Tá, hoje tá bem. Hoje tá... Aí mantém reto. Mas ó, não vem com essas histórias de que até Uno passa, porque quando vocês quiserem trazer o Uno aqui, pode trazer, não pode? Traga o Uno. Só que o seguinte, se você ficar com o Uno, você se vira pra tirar, não é isso? Com certeza. E a gente não vai tirar, né? Nem o Comprecado, nem a Nação Off. Você vai se virar, mas se você quiser trazer o Uno aqui pra passar, pode. Pode passar com o Uno. Então tá feito o convite pra quem quer trazer o Uno, quem quer trazer o carrinho 4x2 e que todos eles passam, tá disponível. Tá disponível. Tá disponível. Então comenta aí no vídeo que você quer trazer o seu Uno aqui, que aí traz e a gente vai ver se realmente passa, né? Porque a galera gosta de falar isso em vídeo, né? É, né? Adoro. Ah, eu passo aí com o meu sedanzinho, eu passo aí com o meu Uno, né? Não é bem assim, né? É, mas a gente precisa trazer um Uno aqui com esses caras que adoram contar essas histórias pra ver que o buraco é mais embaixo. Posso fazer um pedido pra você dar uma paradinha? Vamos. Dá uma resinha pra nós, por favor. Resinha. Então, vamos lá, resinha. Vamos lá. Você já testou o freio dela na terra? Vamos testar hoje. Agora. Vamos testar hoje. Vamos. Então, Estamos aqui pra isso. O que é pra fazer então, aqui? você vai dar uma acelerada. Até quanto? A hora que eu falar, pisa no freio, você vai estancar o freio pra gente ver o freio dela. E pode ir com vontade. Vai com vontade. Pé Pessoal, fundo. S4, eu vou trocar aqui até pro modo esporte da picape. Vocês viram aí, ó, que entrou o modo esporte aqui em cima. Pode ir? Vai, pode acelerar, vai. Pisa no freio com tudo. Você Bom controle, hein? Bom controle, hein? Bom controle. Você sabia que se você precisasse desviar, você ia fazer tranquilamente. E eu até forcei aqui o volante para ver se ele ia dar uma escapada para cá ou para lá e zero problema, né? Que é interessante a pessoa ver isso por causa do ABS, né? Funciona bacana isso direitinho. Perfeitamente. Aqui é aquela curva que quando chove, às vezes os carros escorregam, né? Isso, aí a gente deu uma mexidinha aí para ficar também melhor, né, de visão. Mas tá fácil. Tá tranquilo, tá bem tranquila. Tá vendo essa escorregada que a gente deu aqui? E esse 4x2 porque nós estamos no 4x2. Mas zero problema, né? Zero problema. Não teve nem graça, né? Não. Foi muito fácil. Muito tranquilo. E aqui já estamos acabando a pista, né? Isso, nós já estamos acabando a pista. Bom, pessoal, da última vez que a gente veio aqui com outro carro caro, tem uns exercícios radicais que a gente não foi porque teríamos um problema com o pneu. Não era falta de tração, né? Pneu estava molhado. Isso. E aí a coisa não ia dar certo? Isso, não ia funcionar muito bem. Então agora nós vamos lá para aquele exercício do carro de 4x4 pesado? Isso. Porque nós temos aquele ângulo forçado, né? Sem inclinação lateral. Ah, mas aqui também é só para... Não. Só para a gente entender a inclinação. Só para ter a cenografia, né? Isso. Bom, pessoal, agora nós vamos lá pro exercício radical. Vamos ver como é que o carro se comporta lá. Vamos trabalhar lá? Bora lá. Bom, hora da gente fazer aqui o 4x4 extremo. E aqui, tudo reduzido, né? Tudo reduzido. Tudo reduzido. Então, e vamos em primeira marcha também, né? Então, vamos lá. Peraí, pessoal. Neutro, pra gente colocar aqui o 4x4 low. Já entrou o 4x4 low, você vê ali o LEDzinho aqui na parte superior. Bloqueio. Vamos bloquear o diferencial traseiro ou não? Como é que você quer? Não. Não. Vamos só não. Se o professor tá falando que é não... Só vou pedir para você pôr a primeira marcha. Opa, peraí. Isso é importante. Então vamos lá. Vamos lá. Extremo, extremo. S1 tá aqui no comando da primeira marcha. Então vamos lá. O Cardoso ficando um pouquinho para a esquerda. Mantém reto o volante agora, bem suave, que ela vai descer o meu lado primeiro, tá, Jorge? Que aqui é aquela situação que ele é bem, né, fundo, ele vai jogar bem pro meu lado, então vamos deixar ela descer bem suavemente, isso. Bem devagar. No toque, Bem devagar. Isso. Porque aqui é aquela história, né? Entrou rápido, nessas situações que tomba o carro, né? Tomba o carro. Ok. Então vamos lá. O Cardoso bem suave, que agora ela vai começar, tá vendo que ela já entrou no X, né? Bem suave. Muito devagar. Dá até para deixar o controle descida aqui acionado junto, né?
bem tranquilo. Que aí o carro fica mais Isso. preso, Ó, né? tá vendo esse balança, né? Por isso que a gente tem que ter a suavidade. Ó, né? Isso Pra aí. não dar Não, problema. Isso, pra não ter problema. Isso. Deixar apoiar, Segura um pouco. Ó, joga um pouquinho. ok. Isso. Aí, bem E pouquinho, olha, ela tá bem no... galera. Aí, ela tá bem no limite mesmo, né? Tá. Então, 60, quase 70 centímetros do solo a roda. É, tá alto, tá hein? ok, tá bem alto. Valeu. Tá alto. Já focou as 3 rodas, né? Ok. Beleza. Vamos lá. Mantém reto. Reto, Isso, retinho. Isso. Aí. É aqui aquele exercício que dá um friozinho na Na barriga. barriga. Dá Aí, o vem pro seu lado friozinho, um né? pouquinho. Isso. Dá o friozinho. Vamos Pode lá. jogar bem pro lado. Ok, Isso. um pouquinho mais. Isso. Aí. Agora reto. Reto. Ele vai suavizar aquele lado, tá ok? Aí é bem de manso, Bem né? de manso. Pra cá um Isso, pouquinho. pouquinho. A linha. Na linha. Ali o volante. Ok, vem Que é, devagarzinho. Que aqui é o perigoso, né? É, Quando o isso. cara vem embalado numa E o que dessas. acontece? Embalou, às vezes o cara assusta, qual é o que ele vai fazer? Ele vai Mete jogar o pé no volante pra freio. cima, vai meter o pé e virar o volante pra cima. Aí é que ele Onde calça. faz o solavanco. Então, que tipo, você vai jogando pro seu lado, ó, ela já vai calçando, ó. Perfeito. E passou. Passou bonito. Passou bonito. Pessoal, esse é o tipo de exercício que não depende muito só da capacidade do carro, depende da orientação de quem está fora e da habilidade do motorista. Porque fez o exercício errado, você tomba o carro. Você toma o carro. Você tomba o carro. Porque aí você passa do limite do carro. E aí a gente assim, tá mexendo com o extremo, né? não tem barriga me dói. Aí não adianta querer falar, não, porque o carro. Não, não é o carro, não. É falta de habilidade, É, né? falta de habilidade. E aí dá problema mesmo. Bom, aqui tá fácil, Kingzinho tranquilo, né? Isso. Nada de difícil. Então vamos lá. Lembrando que esse agora que a gente vem, ele é bem mais forte do que aquele. O Esse solavanco aqui? é maior. Esse aqui. É. Esse lembra do susto aqui, ó? Eu lembro de dois sustos que eu tomei, que não foi fácil, não. Aí aqui a gente tem que entrar bem centralizado, porque qual que é Ah, vamos dizer, o problema, entre aspas? Ah. É o próximo a fase dele ali. Então aqui ele vai descer tranquilo, mas ali que ele começa a sair as rodas do chão. então tem que ser bem de boa. Bem de boa. Bem Bem tranquilo. de boa. Isso. Mínimo. Controle, por isso que a primeira marcha. Sim. Porque se você põe no drive, ela tem a intenção de trocar, né? Então, não, ela pode Aí jogar você pro seu perde lado. tração. Você perde tração. Isso. Ok. Pode jogando bem, Vamos lá. bem. Então, agora que eu te falei, né? Você vai ter que deixar seu volante reto, isso. Bem suave. Bem na manha. Isso, pode jogando um pouquinho mais pro seu lado. Um pouquinho mais. Pode. Feixizinho. Feixezinho. Não é melhor bloquear o traseiro? Bom, quando Pra gente ter um pouquinho mais de. Pra ter um pouco mais de controle aqui controle no carro. Nós vamos bloquear. Peraí que eu deixo aqui o Peraí bloqueio. que a gente vai tem bloquear que, o bloqueio tem que diferencial. entrar. O diferencial traseiro. Entrou o bloqueio ali, ó. Ficou vermelhinho. Sim, perfeito. Lá em cima, tá vendo, Porque ele pessoal? entrou por causa da redução, Aqui, ó, tá vendo? Então, que aqui agora a gente consegue ter novamente S1 né? Isso. e vamos lá. Vamos lá. Vamos pro seu lado. Um pouquinho. E na hora que bloqueou bem o carro, suave, que agora, desculpa, perdão. na hora você que vê- bloqueou o carro já saiu, já né? saiu porque a gente já trabalhou com ele. Você viu que agora a gente tá no pêndulo, bem tranquilo. Pode jogar mais pro seu lado. No Pode pêndulo. jogar bem suave, porque até aquela roda encostar. Bem suave. bem- Estão balançando aí. Estão balançando para não balançar muito. Tá com isso. Igual balanço de criança. É. aqui. Aí, pode deixando assim. Deixa ela descer sempre virada pro seu lado ali mesmo. Aê, Perfeito. E foi. Foi. Deu Viu? até uma escorregadinha aqui a Deu. traseira dela aqui. Não. E hoje nós vamos para dentro. Ah, hoje nós vamos. Hoje nós vamos. Mas deixa o Cardoso orientar, né? Porque Sim, sim. eu vi que o espaço estreito, aqui é estreitinho, né? Isso. Então vamos lá. O que o Cardoso tá olhando estranho lá? Podemos descer? Bem pro lado de lá. Isso. Bem tranquilo, para ela não escorregar também, né, Jorge? É, Isso, que é importante. certinho, É. Olha lá, reto. Olha lá. reto. Isso. Tem que embalar um pouquinho ali na subida Não, ou não? não. Não vai? Não. Vai Ela numa vai, boa? ela vai na numa boa. Vai na boa. Vai na boa, então vai na boa. Vai na boa. Na Não precisa boa. dar tanta potência na subida, tá? Positivo, é o que a gente está comentando aqui agora. Galera, é realmente ângulo de entrada, se o carro não tiver, vai levando tudo ali na Vai frente, né? rasgando tudo, vai arrancando tudo. Ângulo de ataque, ângulo de entrada, como vocês quiserem. É. Nossa, mas parece que eu tô com uma parede ali na frente, colega.
Aí já pode ir dando um pouquinho de motor. Vai, pode ir. Ah, Limpo, sem raspar nada. Nada. nossa Tranquilo. E você viu a sua visão como foi, né? Meu Deus, parece que você tá dentro de um cubículo. Parece que você não fala assim, não vai sair daqui. E foi de primeiras. E ó, galera, não raspou a entrada, não raspou saída. E o carro saiu de primeira. Mas assim, se tiver lameado, tem problema ali, né? Aí a gente vai entrar naquela situação dos pneus, né? Vai ter que dar um pouquinho mais de torque, né? E aí o carro escorrega, mas totalmente aprovado SW4? 100%. Bom, agora pessoal, vou fazer uma coisinha aqui um pouquinho diferente. Segura aí que vocês vão ver como é que vai ser. Esse aqui é um dos obstáculos extremos. Mas agora o que vai acontecer? Pessoal, eu aqui, junto com o Cardoso, a gente vai mostrar para vocês a imagem que o instrutor externo tem dos obstáculos. Eu vou ficar do lado do Cardoso. Cardoso vai orientar o Clodoaldo que está dentro do carro para vocês verem aqui como os obstáculos são difíceis. Pode até às vezes não parecer na imagem que é difícil, mas olha a diferença de altura que eu tô aqui pro Cardoso, né? Eu tô aqui na parte de baixo, coloquei até aqui o meu pneu mud para conseguir entrar no obstáculo. Tá ali o Clodoaldo dentro do carro, então vamos lá perto para o Cardoso mostrar exatamente o que acontece, não é isso, Cardoso? Exatamente. Então, é aqui que é o ponto que o instrutor externo fica? Exato. Esse é o ponto. Aqui eu vou passar as orientações para ele da forma mais segura para ele colocar o veículo e o veículo passar sem nenhum dano, mostrando tudo que o veículo tem para oferecer para ele. Então, essa visão que você tem aqui é uma visão privilegiada do que está acontecendo. Exatamente. Bom, então vamos lá, vai lá. Dá a instrução aí para ele. Ó, aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês verem, ó. Baixa o vidro, por favor. Olha lá, tá vendo? Aqui. Baixa o vidro, por favor, Clodoaldo. Olha lá. Você tem o Cardoso aqui. Olha aí. Essa Alinhado. Mais motorista um pouco. Aê, alinha. Isso. Vamos ver aqui de fora. Olha lá. Pera aí, ó, o carro já está inclinando bem. Para não ter efeito chicote, que ele venha bem lento, até o carro ter apoio. Olha lá, tá vendo? E ele vai fazendo aqui o sinal, ó, tá vendo? Isso. Pede para ele segurar assim que eu vou lá atrás mostrar Segura a altura. Um pouco. Galera, vem cá ver a altura que tá o carro aqui atrás. Cardoso vai ali do lado da roda pra gente ver, só pra gente conseguir entender. Olha aí, pela referência da pessoa. Fica de pé aí. Olha como o carro tá alto, tá vendo? Ó? Você consegue ver tudo aqui embaixo do carro. Tá vendo como o carro fica inclinado? Inclinado mesmo. Aí, dá até pra fazer uma inspeção aqui embaixo da suspensão de tanto que o carro levanta. Aliás, olha o ponto de ancoragem traseiro aqui da SW4. E aqui desse outro lado também tem mais outro ponto de ancoragem. Bom, vamos lá para frente para ver agora o resto? Vai lá. Cardoso vai lá na frente, eu vou acompanhar aqui de trás, só para vocês poderem ver. Olha como inclinou aqui o SW4, né? Cardoso lá na frente. E olha aí, levantando aqui a traseira. Vocês estão achando que é pouca coisa? Olha como o carro balança. Olha lá. Olha lá. Olha o ângulo aqui, de saída aqui atrás, quase pegando, tá vendo? Mas não pegou. Ali, ó. Olha lá. O carro agora entrou no obstáculo. Vamos lá. Aqui do lado, orientação como é importante. Clodoaldo dirigindo. Olha aí. Agora o carro vai inclinar para o outro lado. Vai entrar aqui no obstáculo, que não é pequeno. Orientação lá na frente. Segura aí um pouquinho que eu vou mostrar o outro lado lá, Clodoaldo. Aqui, ó. Olha o tamanho do buraco que o carro passou, né? Pode ir descendo, vamos lá. Olha aí. Começar a levantar o pneu aqui, ó, já levantou. Já levantou o pneu aqui atrás, ó. O carro, você vê que ele tá balançando. Levantou o pneu. Deixa eu ver lá na frente. Aqui, ó.
carro tá bem inclinado aqui. Tá vendo aí, ó? Meu, errou aqui, o carro tomba. Errou aqui, o carro tomba. Vamos lá. Visão aqui do... Bem alinhado. Olha aí. Olha aí. O carro saindo aqui do obstáculo. E foi bem tranquilo esse obstáculo. E vocês achando que era fácil. Esse daqui, pessoal, é o mais difícil. Pode até parecer na câmera que não é tão difícil, mas é muito difícil. Eu tô aqui na parte mais baixa. Ali o Cardoso tá na parte mais baixa. Agora eu vou subir aqui para vocês entenderem. E nem é fácil subir aqui, hein? Olha a diferença de altura que eu fiquei aqui na parte mais alta. É aqui onde vai passar o pneu. E agora eu vou cruzar aqui o ponto, só para vocês entenderem onde eu estou e onde o Cardoso está, para vocês verem a profundidade do negócio. É difícil aqui, Cardoso? Sim, é difícil porque precisa muita cautela na aceleração, no torque que ele vai colocar esse veículo para passar, porque qualquer efeito mais de aceleração, ele pode ter o efeito chicote, o carro sair um pouco mais do solo e causar um acidente. Então é um exercício que merece cautela. Vamos ver agora SW4 encarando isso aqui. Olha lá, pessoal. Olha o carro descendo lá no buraco. Olha ali. Vem assim, com suavidade. Olha aí. Parece pouco, mas é muita coisa. Ó, o carro chegando ali na posição mais baixa do obstáculo. Olha aí. Segurou que eu vou lá atrás mostrar. Vamos lá. Aqui, ó. Pneu aqui, pessoal. Começando a descolar aqui do obstáculo. Então vamos lá, vou voltar. Bora lá. Mas tá bem inclinado o carro aí, hein, Cardoso? Uma escorregada aí, o carro pega ali do outro lado no barranco. Ele vai pro barranco. A linha... Olha aí, agora começou a ficar perigoso. Segura aí que a gente vai mostrar o ângulo de entrada aqui, ó. Aqui na frente, ó. Quase que pega no chão, mas não pega. Ele conseguiu ali passar pertinho. Bora! Olha lá, agora o carro balançando. Olha aí. Se o carro tombar, ele tomba aqui em cima de mim, tá, galera? Tô bem na linha de tiro do tombo. Olha lá. Acertando o volante. A importância ali, Jorge, se ele perceber que o carro começa a escorregar muito a ponto de ir pro barranco, ele direcionar para ter uma condição de direção ali. E sair ali. Segura aí que eu quero mostrar o pneu aqui atrás. Olha como o pneu fica barrigudo aqui no chão. Olha só. Tá vendo ali? Quase que parece que o aro vai encostar na parte da terra. E olha, pessoal, é difícil subir e descer aqui desses lugares. Mas vamos lá. Olha aí. O carro às vezes dá umas escorregadas. Olha o quanto que ele está inclinado. Olha aí, saindo do obstáculo. E passou. Para vocês que acham que é fácil, olha aí como não é nada fácil. Mais um obstáculo que vocês devem estar achando aqui que é café com leite. Cardoso, quanto você tem de altura? 1,82 m. 1,82 m. Tô aqui na parte mais elevada do morrinho. Por favor, Cardoso, vai ali pro buraco. Põe a mão aí na lateral do buraco pro pessoal ver, ó. Vocês estão vendo ali, pessoal? Tá percebendo ali que o buraco, ó, o Cardoso tem 1,82 m. Olha lá a mão dele, ó. Para vocês entenderem o tamanho do buraco. Olha lá. Esse aqui é o buraco que vocês estão vendo aí. Agora, Cardoso, ó, sobe ali pro pessoal ver a dificuldade que é. Olha lá. Achou que é fácil? Ele tá a pé. Vocês viram a dificuldade que foi dele sair. Agora deixa eu ir lá na ponta para vocês pegarem o ângulo completo.
Mas não é só o buraco, porque quando o carro sai, ainda tem um morro aqui, tá vendo? Ó? Existe um morro aqui que eu diria que tem mais um meio metro aqui, Cardoso? 60 centímetros aproximadamente. 60 centímetros, então tem lá o buracão e mais 60 centímetros aqui. Então eu vou subir aqui no morro e bora lá. Olha lá, alinhar lá a SW4. Cardoso dando aqui orientação. Mais motorista. Alinha. Um pouco mais. Tá vendo? Ele tá arrumando o carro para ele entrar retinho no obstáculo. Alinha. Pode vir. Olha aí. Olha aí o teto da SW4 em relação à lateral do buraco, olha lá. Totalmente dentro do buraco. Olha aí. Olha aí. Olha o ângulo de entrada. Segura um pouquinho para a gente mostrar o ângulo de entrada. Olha aí o ângulo de entrada. Tá vendo? Ó? Quase que o para-choque raspa. Vem, devagarzinho. Olha aí. Parece que vai bater, mas não bate. Isso é um ângulo de entrada raiz. Olha aí. E agora ela saindo. Segurou! Pessoal, vamos mostrar aqui a frente do carro. Olha aqui a frente da SW4 e ó, o ponto de ancoragem onde fica. Então aqui na frente você tem aqui o ponto de ancoragem. Você pode ver aqui o peito de aço delas, porque está bem sujo de terra. Aqui os braços de suspensão também, para ficar tudo protegido. Então ó, ela tá saindo do obstáculo. Bora lá! Olha aí, vai sair agora. Olha aí. Saiu. E vocês aí dizendo que até o Uno passa nesses obstáculos. Estão convidados a trazer o Uno aqui no buraco para a gente ver se até o Uno passa. É claro que o SW4 sobreviveu à prova com muita tranquilidade. Só ficou sujo. Um pouquinho aqui na roda, um pouquinho ali atrás, espirrou um pouquinho de lama, mas passou a coisa com muita facilidade, nenhuma dificuldade. Mas agora é a hora da história, e verdadeira história. Por quê? Nós vamos bater um papo aqui com o Cardoso sobre esse verdadeiro samurai aqui, uma relíquia. Vamos entender aqui, Cardoso, que ano que é mesmo? 97. 97. Que motor que tá aí? Tem um motor 2.7 litros de 152 cavalos e 24,5 de torque. Mas detalhe, gasolina, né? Gasolina. Gasolina. E a transmissão aqui, qual que é? Transmissão manual. Manual, pessoal. Vocês estão vendo que a Guerreira aqui já encarou muita coisa. Olha só. Para-choque aqui tá amassado. Olha o paralama aqui do lado, porque esse carro estava adesivado. E aí o que acontece? Né? Na hora que tiraram o adesivo, acabaram judiando aqui um pouco da pintura. Mas o ponto interessante é que a questão da lataria pode estar judiada, mas a mecânica está inteira. Então agora, vamos dar uma olhada como é que é o motor disso aqui? Já. Bora lá. Olha aí, pessoal, código do motor E3RZW51F. Bom, Cardoso, quero entender aqui com você. Tá um pouquinho judiado aí o negócio, mas bate o motor, como é que é? Nada. É uma mecânica limpa, é um carro que te passa uma confiança, principalmente para o trabalho que ele faz. É um trabalho que você precisa usar a força que ele tem para tirar outros veículos que estão numa condição de não sair daquele local. E zero de problema mecânico. Zero de problema mecânico. E às vezes tem que usar um recurso técnico aqui, ó, a bateria, por exemplo, ela tá com esse calço aqui para não vibrar a bateria. Mas vocês estão vendo aqui, pessoal, que a bicha aqui aguenta. Tá vendo? Tá com a mecânica aqui toda funcional. Vamos dar uma olhada por dentro dela. Voltando aqui no túnel do tempo, pessoal, carro raiz, né? Não é carro para ficar na garagem ali. Você pode ver que ele foi usado mesmo. Tá vendo aqui a lateral de porta, ó, desgastado, mas tá aqui, é a lateral de porta original. Até o banco aqui, ó, tá com rasgo de tanto que eles usam o carro. Painelzão anos 90. É o verdadeiro painelzão anos 90. Contagiro, velocímetro, o volante.
Mas vamos entender aqui, Cardoso, e essa transmissão aqui, um manual de 5 marchas? De 5 marchas. 5 marchas. E aqui é aquela alavanca raiz mesmo, né? Exatamente, alavanca para você usar a tração part-time. Você tem os movimentos aqui para usar o high dela e aqui neutro, e para frente que você tem que embrenhar a reduzida dela, que é o low. Tá vendo, pessoal? Aqui é na alavanca, não tem botão. E olha o rádio aqui, ó. Um Pioneer CD, claro que esse aqui não é original, provavelmente já foi trocado. Olha o sistema de ventilação, olha o ar-condicionado aqui, ó. O botãozinho do ar-condicionado, ó. Low, high. E o carro tá tudo funcionando, mas tem uns botõezinhos a mais que você colocou aqui. O que é isso aqui? Este botão aqui é para a gente ligar o giroflex quando você está em pista, e esse daqui é o estrobo dela. Então tem esses equipamentos aí são utilizados luzes de alerta para o sistema de resgate. o sistema de resgate. E já te deixou muito na mão esse carro? Nunca me deixou na mão. Nunca deixou na Nunca mão. me deixou na mão. Então Toyota é Toyota. Toyota é confiança. Olha aí, pessoal, 1997, essa guerreira aqui, a avó da SW4 que a gente está testando, como vocês estão vendo, judiada, foi usada, continua sendo usada e estava aqui. Se a gente precisasse, ela que ia puxar lá a 2025 sem problema nenhum. Como vocês estão vendo, pessoal, Toyota é Toyota, sem maquiagem, sem disfarce e para toda a vida. Cardoso, o que você está fazendo aí embaixo? Jorge, você lembra do ponto de ancoragem que eu mencionei para você? Claro, que a gente mostrou ali, Ele fica inclusive. bem aqui, Exatamente. onde você está visualizando. E na Velha Guerreira, tem também? Também temos. Vamos ver. Olha lá, Na Guerreira nós temos dos dois lados. Tem deste lado de cá olha aí. e tem do lado de lá também. Tá vendo, pessoal? 1997, com ponto de ancoragem raiz na frente. Se tem ponto de ancoragem na frente, tem atrás, né, Cardoso? Exatamente. Nós temos aqui. Vamos achar aqui o ponto de ancoragem. Aqui é um dos pontos de ancoragem. Olha aqui. E aqui nós temos o segundo ponto de ancoragem da traseira. Isso aqui na nova. Na nova. E na Velha Guerreira? Também tem 2 pontos de ancoragem. Vamos ver aqui, ó. Toyota é raiz, pessoal. Não é carro de shopping. Aqui um deles. Olha aí o ponto de ancoragem. E aqui o segundo ponto de ancoragem. Tá vendo, pessoal? Carro 4x4 raiz é assim. Não é SUV de shopping. Lá na história já tinha e manteve também na nova. E toda vez que eu venho aqui na Fazenda Paraíso, é claro que a gente precisa dar uma dica de produto, porque os produtos aqui são excepcionais, muito gostosos, a maioria deles caseiros e feitos aqui na própria fazenda. Só que hoje eu prometi uma série de surpresas, né? Então hoje a gente vai falar com quem realmente manda aqui na Fazenda Paraíso. E eu trouxe aqui a Dona Ana. Dona Ana é a mãe do Alexandre, que sempre recebe muito bem a gente aqui. Dona Ana, fala o seu sobrenome. Herrerias. Herreri. É um sobrenome espanhol. Espanhol, raiz. 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 Bom, pessoal, a Dona Ana é uma simpatia. Quando você vem aqui na Fazenda Paraíso, você tem que pedir para conhecer a Dona Ana para ela contar as histórias dessa fazenda, porque ela tem histórias excepcionais aqui da fazenda. Mas hoje vamos falar dos produtos. Dona Ana, você tem aqui uns licores Sim. que são fora da casa, não é isso? Isso. O que tem aqui, Dona Ana? Vamos lá. O licor de morango. Morango. Como nós estamos numa cidade do morango, Do morango. nós temos que ter um licor de morango. De morango. Certo? Que mais? Muito gostoso. Um licor de cereja. Aliás, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui no licor de cereja. Eu não bebo, tá? Eu não bebo, porque a gente tá sempre dirigindo um carro de montadora, não dá pra beber. Mas a dona Ana insistiu que eu experimentasse o licor de cereja. Jesus, Maria, José, vocês não sabem como esse licor é gostoso. Vale a pena muito esse licor de cereja. Muito bom. Que mais? Nós temos o licor de milho. De que É milho? uma coisa bem de roça, que o povo aprecia muito. Eu nem sabia que existia licor Então, de milho. É uma coisa muito boa. Depois nós temos o amarula, Amaru. que já não é uma coisa nossa, né? Mas é com a nossa cachaça. Isso também é muito bacana. Então todos esses licores aqui são feitos com a cachaça Com da a senhora, nossa cachaça. que é feita aqui na Fazenda Paraíso. Isso, no nosso alambique artesanal, com tudo que a segurança pede a nível de boas bebidas. Mas ó, tô começando as dicas. Ainda tem mais dica além dos licores. Pro pessoal pé de cana, que gosta de uma bebida mesmo,
tem umas cachaças aqui. Mas olha, de novo umas cachaças fora da casinha. Vamos lá, dona Ana, o que nós temos de cachaça exótica? Vamos lá, cachaça de banana. Dá pra fazer Banana. cachaça de banana, dona Dá Ana? para fazer. Uma cachaça, inclusive, maravilhosa. Gostosa. Gostosa. Uma coisa bem brasileira, né? Bem brasileira. Mas não é só de banana, o que mais que tem? Depois nós temos de caju. Também Caju! uma coisa brasileira. Pessoal se espanta com uma cachaça de caju. Se espanta. Mas ela é boa também. É boa. O que mais? Aqui temos a de damasco. Damasco, pessoal. E aí, o que mais? Temos a de canela, que é muito gostosa para essa época de frio. Boa. Boa, boa. Lareira. Lareira. Fim de tarde aqui na fazenda. Isso, dá uma esquentadinha boa, né? E depois, Temos a de maracujá. maracujá. Dona Ana, dessas cachaças, qual que a senhora fala assim, a que eu mais gosto? Qual delas que a senhora... Se a senhora tivesse que escolher uma. Eu acho assim, que a escolha teria que ser dentro do nosso clima. Ok. Então, no verão, eu tomaria maracujá. Olha aí, dica da dona Ana. No inverno, a de canela. Pessoal, vocês estão vendo aqui que a dona Ana entende do negócio, né? Não é por acaso que ela que manda em tudo aqui. Então tem até a escolha da cachaça de acordo com a época do ano. Você que gosta de fazer aquele prato exótico, que sai do lugar comum. Olha a dica que a dona Ana tem aqui de mostarda. Todo mundo acha que mostarda é tudo igual, dona Ana? Não, não. Essa é uma mostarda artesanal de Minas. Nós somos bem pertinho de Minas. E é uma mostarda que eu tenho com maracujá, com ervas, com picles. No momento eu tenho essas três. Por exemplo, a de maracujá, se você temperar um peixe só com ela, vai ficar uma maravilha, não precisa pôr mais nada. Olha aí, pessoal, vocês estão vendo aqui, a mostarda já vem até aqui, ó, com uma pequena espátula de madeira, bem artesanal o negócio. E você escolhe aqui os sabores diferentes da mostarda. E a gente vê que aqui tem uma linha aqui de outras coisas. Pimenta é aquela pimenta Caseira, de verdade. de verdade. Para quem gosta de pimenta mesmo. Isso, caseira. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, eu estou mostrando aqui algumas dicas, mas se a gente olhar aqui dentro, você vai ver que tudo isso aqui, ó, são produtos caseiros e especiais aqui da Fazenda Paraíso. Perfeito. E aí, quando vier aqui, pode procurar a dona Ana para pedir a dica, dona Ana? Pode me procurar, será um prazer atendê-los. Pessoal, eu vou levar uma dessas para experimentar. E aqui a gente já está nos finalmente do vídeo. Mas antes de qualquer consideração, preço do SW4 SRX Platinum. No momento da gravação desse vídeo, aproximadamente R$415 mil. A gente sabe que não é um veículo barato, mas ele tem as suas qualidades. E o seguro? Mais uma vez, contatamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento do seguro aqui do modelo SW4. E aí, pessoal? Bom, seguro. A gente sabe que esse carro aqui tem um índice de roubo relativamente elevado. Por quê? Porque é um carro cheque ao portador, né? É um carro muito bem aceito aí no mercado e ladrão rouba isso aqui para desmanche, para repasse, etc e tal, né? E aí o seguro dói um pouco. O seguro desse carro ao ano, R$11 mil todo ano. E a franquia obrigatória, no caso de ocorrer alguma coisa, e a franquia já reduzida em 50%, R$17 mil. E lembrando, né, o seguro está atrelado ao CPF da pessoa e também ao CEP onde ela está. A gente considerou o cliente médio, mas se você for para cidades com índice de violência maior, esse seguro acaba subindo. Então a gente vê que o seguro de SW4 não é uma coisa muito leve aí não. E quais as conclusões que a gente tira aqui? Bom, primeiro, a gente mostrou por A mais B que um veículo como esse é um verdadeiro tanque de guerra. Então é um veículo para quem vai comprar o carro e sentar paulada no carro de manhã, de tarde e de noite. É veículo para encarar terreno difícil de verdade. É carro para quem vai comprar e vai ter que fazer viagem por quilômetros e quilômetros e quilômetros em estradas de terras bem ruins. É carro para quando você precisa enfrentar 4x4 não ter problema.
é mecânica extremamente confiável e parruda. Então ele é um tanque de guerra. Agora, faltam algumas coisas, né? Você quer um carro super sofisticado, cheio de tecnologia e eletrônica, extremamente confortável? Talvez não seja o SW4 o veículo que você vai colocar aí na sua garagem. Então você ganha de um lado, você acaba perdendo do outro. Mas uma coisa interessante que merece ser destacada, você sabia que os carros da Toyota agora têm até 10 anos de garantia? Isso mesmo, 10 anos de garantia e não é pegadinha. Você tem que pagar mais por isso? Não, é só comprar o carro e manter todas as revisões na concessionária. Você pode ter até 10 anos de garantia. Então, enquanto o carro estiver existindo e aí você for fazendo as revisões, até 10 anos você vai ter de garantia. Tem uma limitação de quilometragem? Tem sim uma limitação de quilometragem, que ou é a quilometragem ou os 10 anos. Mas para quem não roda bastante, olha aí, isso acaba fazendo bastante diferença, porque muito provavelmente quando você for vender o carro, ainda vai ter garantia para o segundo e possivelmente para o terceiro dono. E se você é um cliente que precisa de um carro exatamente como o Toyota SW4, pelas suas características parrudas e capacidade no fora de estrada, a minha dica é muito simples. Procura aí as concessionárias Toyota do Grupo Tsusho, um dos mais competentes grupos Toyota do mercado brasileiro. Isso mesmo, um excelente atendimento. E olha, se você chegar lá, falar que viu esse vídeo no YouTube do Comprecar TV, ainda vai ter uma condição especial para colocar o SW4 ou toda a linha Toyota 0 km na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.